Boa tarde, simpatia, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Wendel Guiducci, ao meu lado, Gabriel Ferreira Borges. Vocês perceberam que nós estamos aqui num tom sirtom. A gente combinou aqui o figurino antes. Quase banana de pijama, hein? Praticamente um Pantone semiótico, menino do pijama listrado também, tá parecido. Pantone semiótico aqui para poder começar este último programa, é o último mesa quadrada do ano. A gente entra agora, o esporte entra, né, de forma geral nesse período assim, né? Que fica meio... No limbo ali, no né? limbo, com muito jogo comemorativo, com muito churrasco de fim de ano, que o cara vai jogar meio chumbado já e tal. Especulações, fofocas. fofocas, exatamente. E boatos de toda sorte. Então nós tiraremos esses últimos dias e o próximo Mesa Quadrada já terá de volta aqui o mestre Bruno Keller. A gente fala sobre o Flamengo que tá viajando para o Catar para poder disputar o Mundial de Clubes. Aliás, tem uma matéria muito legal do Renatinho, o Renato Salles, que está na edição impressa da Tribuna no domingo, no site também, sobre torcedores que nasceram em 1981, que não viram o Flamengo ser campeão e certamente verão este dia 21 de dezembro, sábado que vem. Vamos falar também um pouco do Tupi e vamos começar falando do Baeta, que está se preparando para disputar o Campeonato Mineiro da primeira divisão. Essa semana teve a apresentação, né? O Gabriel que fez a matéria, a apresentação do Baeta, que vai disputar o Campeonato Mineiro. O Baeta estreia no dia 22 de janeiro, uma quarta-feira, contra o Tombense, aqui em Juiz de Fora. Um bom horário para poder ver futebol, 8 da noite, né? Legal para a galera poder ir. Um grupo que parece bastante equilibrado, né, Gabriel? Entre valores da base, que eu acho sempre muito importante, daqui de Juiz de Fora, jogadores mais rodados, alguns bem rodados, o caso do Ademilson e do Lúcio, que é um jogador que tem passagens por grandes clubes, né, como o Grêmio, o São Paulo, Palmeiras e tal. E atletas que já passaram pelo Tupi, quer dizer, identificados aqui com a cidade também, que já conhecem, manutenção de alguns jogadores, né, como o goleiro, o Renan Rinaldi, o próprio AD, o Léo Salino também, Vanger, enfim. O que você acha aí dessa formação de elenco do Baeta pro Mineiro? Eu conversei com o Cláudio Dias, que é o vice-presidente de futebol, na data da apresentação do elenco, e a gente estava conversando sobre a formação do elenco, como que foi o processo de formação do elenco. E ele conta, inclusive, está na matéria da apresentação do elenco, que o planejamento dele com o Paulo Campos era ter ao menos 2 jogadores de mesmo nível, 2 jogadores nivelados por posição. Aí ele até cita a questão da posição de goleiro, que ele ainda pretende trazer mais um goleiro. A expectativa era que o Vilar, que jogou várias temporadas pelo Tupi, atuasse pelo Tupinambás na próxima temporada, mas o acordo acabou não saindo. Só tem o Renan Rinaldi lá por enquanto, de goleiro mais experiente. Renan Rinaldi disputou essa temporada pelo Tupinambás, foi muito bem no Campeonato Mineiro, diga-se de passagem. Também tem o Bruno Hergraves, salvo engano, que também estava na última temporada do Tupinambás, e o Marcos Gato, que é um goleiro que é de 21 anos, que veio do Paraná. Então é uma posição, por exemplo, que o Tupinambás ainda busca reforços. E como você já pontuou, Del, é um elenco muito bem mesclado, porque tem jogadores que já disputaram a última temporada pelo Baeta, no caso do Renan Rinaldi, do Ademilson, do Vanger, que é um atacante, do Léo Salino, por exemplo. Então são jogadores que já conhecem o clube, ainda aqueles jogadores que são de Juiz de Fora, mas não tiveram passagens ainda pelo próprio Baeta, mas já tiveram passagens pelo Tupi, como no caso do Rafael Augusto, no caso do Sávio, atacante, o Sávio que participou de um mesa quadrada aqui com a gente. Do Michel também. Do Michel também, exatamente, Michel já mais experiente. E de jovens que são crias do projeto Futebol LJF, com o Baeta, o projeto, alguns deles que foram campeões da segunda divisão do Sub-17 do Campeonato Mineiro e outros que foram campeões da Copa Alterosa. Então é um elenco muito bem mesclado ali, tanto pelo Paulo Campos quanto pelo Cláudio Dias. A grande incógnita para mim desse projeto todo é o próprio Paulo Campos. Ele assumiu o Baeta nessa última temporada depois de uma saída conturbada do Felipe Surian. Depois de um jogo contra o América em um sábado, eu lembro que eu cobri esse jogo em um sábado lá no Independência, que seria uma derrota aparentemente normal, acabou resultando na saída do Surian. Depois descobriu-se que ele já tinha acertado tudo alinhavado com o Joinville. E é o Paulo Campos, porque sob o comando do Paulo Campos, o Tupinambás estava numa espécie de uma zona confortável. Por quê?
já tinha praticamente assegurada a classificação para a próxima fase do Mineiro, ainda que só tenha confirmado ela na última rodada, em uma derrota para o Atlético Mineiro aqui no Mário Helênio. E foi jogar as quartas de final contra o próprio Atlético Mineiro. Então era uma coisa assim, não tinha nada a perder. Ninguém esperava que o Paulo Campos fizesse esse time ganhar esses jogos. Nem aquele último jogo contra o Atlético e muito menos a disputa por uma vaga na semifinal, contra o Atlético. Exatamente. Então ficou meio que uma situação assim em que não se cobrou tanto porque todo mundo soube a situação em que o Paulo Campos pegou o elenco. Então, para mim, a grande incógnita para 2020 é como o Paulo Campos vai montar o time do Tupinambás dentro de campo. Além do Michel, que a gente citou, que é identificado com a torcida de Juiz de Fora, não especificamente com a do Baeta, porque não jogou lá ainda, né? A gente tem o Silvio também, o Henrique, zagueiro, isso. Que são jogadores que passaram pelo Tupi, que tiveram boas temporadas pelo Tupi, que tem história na cidade, e que eu acho que isso é legal também, que ajuda na identificação com o torcedor. É importante, né, a gente torce muito para que o time comece bem, comece com uma vitória, que a gente sabe que isso muda a história do campeonato com relação a relação do torcedor com o clube, né? Começar bem é muito importante, a gente torce para o Tupi. O Paulo Campos vai ter tempo, né? Diferente daquela ocasião em que ele chega para poder comandar o time em poucos jogos, ele vai ter tempo de fazer uma pré-temporada inteira e trabalhar com o time, e tomara tirar o melhor que esse Baeta pode nos oferecer. Por outro lado, a gente tem o Tupi, que está numa situação diametralmente oposta, né? Passando por uma crise política. Há 2 meses da estreia no módulo 2, aqui é a segunda divisão, na verdade, do Campeonato Mineiro, o Tupi tem estreia prevista para 8 de fevereiro, joga fora contra o Pouso Alegre, e a gente não sabe que time será esse, e a gente não sabe sequer se haverá time. Dá uma geral para o internauta, Gabriel, por favor, sobre essa situação, esse bololô jurídico em que o Tupi se meteu. Uma bela palavra para descrever a situação do Tupi. Você já escreveu a palavra bololô alguma vez na sua vida? Pensa não, aí. Ainda não tive essa oportunidade. Na verdade, eu tive nessa matéria de quinta sobre exatamente o Tupi, mas não veio na hora. A oportunidade estava ali, mas você deixou passar. Deixei passar. Não pode deixar passar. A gente não sabe quem que vai ser o time, a gente não sabe quem vai ser o treinador, até porque não tem presidente. Basicamente, isso seria a síntese mais curta para falar sobre o Tupi. Só que a situação é o seguinte, a eleição de 5 de outubro que ocorreu e que o Juninho, José Luiz Mauler Júnior, que já foi presidente do Tupi, venceu ali na contagem dos votos, a urna, ela já aconteceu sob suspeição. Ela já aconteceu sabendo que o resultado já estava suspenso. Então, por conta de uma ação movida pela chapa SOS Tupi, que é encabeçada pelo Clóvis Santos, ex-dirigente do Tupi também, é uma ação que contestou o processo porque, segundo eles, a chapa SOS Tupi não teve acesso a alguns documentos que são básicos para qualquer processo eleitoral. Diante dessa situação, diante do decorrer do trâmite do processo aqui em Juiz de Fora, em outubro também, no final do mês de outubro, salvo engano, a juíza que é responsável pelo caso, ela nomeou a presidente do clube, né, em fim de mandato, a Miriam Fortuna, como a interventora após a data do final do mandato dela, que era agora 1º de dezembro. Foi o domingo retrasado, né? Foi domingo retrasado, isso. Então, a Miriam Fortuna é agora a interventora judicial, digamos assim, do Tupi. Então, o Juninho, por exemplo, como o resultado está em suspeição, ele não pode tomar nenhuma decisão referente ao futebol do clube. Tanto é que ele tentou convocar uma eleição do Conselho Deliberativo, com os nomes lá que estavam escritos na chapa dele, só que ele foi advertido judicialmente por conta disso, inclusive. Então, não pode ser tomada nenhuma decisão no Tupi por conta desse período em que o clube está acéfalo, digamos assim, somente com a Miriam Fortuna enquanto interventora à frente do Tupi. Nessa semana, eu entrei em contato com algumas pessoas do clube, com o Pete, por exemplo, que é uma pessoa um funcionário contratado do Tupi, não é uma indicação política, ele é contratado. Ele representou o clube, inclusive, no Conselho Técnico da Federação Mineira de Futebol, por isso eu entrei em contato com ele para saber como é que estava a situação. Aí a reportagem disse pra gente que haveria uma reunião ontem para definir algumas coisas do planejamento do futebol. Essa reunião teria a Miriam e também teria o Adil Pimenta, que é a pessoa do Juninho
para tocar o futebol do clube. O Juninho ficaria somente na sede social, a Adil tocaria o futebol. Essa reunião, por fim, não aconteceu, por conta de imprevistos assim, meteorológicos, né? O Adil Pimenta, natural de São João de Nepomuceno, ele mora lá, então ele não pôde vir para cá por conta da chuva. Mas o que está praticamente certo, inclusive a presidente Miri Fortuna, ela retornou o contato da gente ontem e falando assim que o trabalho, que o planejamento está sendo feito na medida do possível e que o nome do Adil Pimenta está sendo sim trabalhado para ser nomeado como responsável pelo futebol, para enfim tocar esse planejamento do clube, porque o Tupi não tem treinador, não tem jogador e há menos de 2 meses da estreia do Campeonato Mineiro. A pergunta é, será que... Bom, a gente tem um tempo muito curto, né, para ser montado um elenco e tal, mas é possível, a gente já viu isso em outros anos. O Tupi começar a montar elenco nessa época que a gente está agora, em meados de dezembro, para estrear em fim de janeiro. Não seria a primeira vez, ele vai estrear em fevereiro, 8 de fevereiro, que é o jogo contra o Pouso Alegre. O Pouso Alegre, não será a primeira vez. Já começou pré-temporada, já tem técnico, já tem jogadores trabalhando com técnico. A gente precisa lembrar que esse ano o módulo 2 vai ser disputado com jogadores sub-24 e 7 nomes que podem ter acima dessa idade. Seria o caso de tentar aproveitar, por exemplo, o time do Tupi, que está sendo treinado agora apesar dos pesares, está sendo treinado pelo Wesley Assis para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior, quiser aproveitar esses jogadores aí do sub-20 para poder formatar. Analisando todo esse contexto da situação, eu imagino que essa é uma das ideias do projeto. O próprio Pitt, ele confirmou isso, que é uma ideia para montar o elenco para a próxima temporada. Só que algumas pessoas de dentro do clube têm um receio, que é o seguinte: vamos aproveitar os garotos, fizeram uma ótima campanha no Campeonato Mineiro, vão disputar agora a Copa São Paulo, só que dependendo de como for o desempenho desses jogadores na Copa São Paulo, muitos deles podem voltar para Juiz de Fora, podem acabar indo para outros times. Sim. Então essa é uma preocupação também nesse processo de montagem do elenco. Eu acho que os jogadores têm que ser aproveitados e serem complementados ali com esses que são maiores do sub-24. Só que quais jogadores vão permanecer nesse projeto depois da Copa São Paulo? Até porque o projeto não é um projeto do Tupi, o projeto é do André Luiz. Então o Tupi, ele é uma espécie de incubadora do time, então ele não tem muita responsabilidade, ele não tem muita competência para definir gerência quem fica. Sobre esse time. Isso, não tem gerência para definir quem fica e quem não fica. O Tupi estreia na Copinha no dia 3 de janeiro contra o Bahia. No dia 6 ele enfrenta o 15 de Piracicaba e no dia 9 o Primavera. Os jogos acontecem em Indaiatuba. Primavera joga em casa. Vou falar um pouquinho do Flamengo. O Flamengo está viajando hoje para o Catar para disputar o Mundial de Clubes. Amanhã, no sábado, nós temos os jogos que definem as equipes que vão enfrentar Liverpool e Flamengo, que já entram direto na semifinal. Monterrey e Al-Sadd, Al-Hilal e Esperance são os jogos que definem os rivais. O Flamengo, o Jorge Jesus trabalha com a quase certeza de enfrentar o Al-Hilal. Foi um time onde ele esteve antes de vir para o Flamengo, e eu apostaria no Monterrey para poder pegar o Liverpool. Você acha que são essas as semifinais mais prováveis? Eu acompanho a relatoria, amigo, porque o Al-Sadd, inclusive, é treinado pelo Xavi, ex-jogador do Barcelona, ele encerrou... Eu fico imaginando quanto que ele ganha cada gol que o time dele faz, lá se é um colar de brilhantes, se é uma McLaren nova, quais são as bases do contrato? Inclusive, quando ele sai do Barcelona para ir para o Al-Sadd, depois do último título da Liga dos Campeões do Barcelona, em 2015, isso quando o Neymar ainda lá jogava, o Xavi ele sai para ser uma espécie de embaixador do Catar para o mundo por conta da Copa do Mundo, e portanto ele treina o time. Ele foi pro Al-Sadd para encerrar a carreira lá como jogador, depois virou treinador. Mas eu imagino que o Monterrey ele vai acabar se classificando para a semifinal para enfrentar o Liverpool, sim. E na outra chave, também acompanha a relatoria, Al-Hilal deve enfrentar o Flamengo. E a gente espera uma final entre Al-Hilal e Liverpool, se não acontecer nenhum mazembe pelo caminho. Al-Hilal, que inclusive é meio que um time assim de videogame, porque você vai ver, tem o Giovinco, o italiano, jogou na Juventus, jogou no Parma, estava no
no Toronto, dos Estados Unidos, fez ótimas temporadas nos Estados Unidos. Do Canadá jogando a MLS. Exatamente. O Gomi, atacante Canadá não francês, consegue ter campeonato de nada, né? Ele tem que jogar... Sempre joga do norte-americano. O Gomi, um atacante francês, passou por Swansea na Inglaterra, Marseille na França. O Coedger, que deixou o Flamengo agora no meio da temporada. Então tem jogadores que são conhecidos aí do público que acompanha fielmente o futebol. Teremos boas emoções na semana que vem. A partir desse sábado já tem esses jogos. Já teve um jogo no meio da semana agora quando o time lá da Nova Caledônia... Sabe onde fica a Nova Caledônia, amigo Gabriel? Oceania, Eu fui procurar na Oceania, no rapaz. mapa, É um grupo de corais na Oceania. Eu fiquei pensando onde esses caras jogam bola lá. E acabaram que deram um calor no Al-Sadd, né? O jogo ficou 1-1, foi pra prorrogação, depois deslanchou. O Al-Sadd perdeu uma quantidade de gols inacreditável. Foi, é uma coisa... Eu acho que deve se repetir essa quantidade de gols perdidos, se eles criarem as oportunidades no jogo de sábado. Para a gente poder fechar, só queria deixar registrado aqui a nossa felicidade com o Prêmio Brasil Olímpico que foi entregue no início dessa semana. A Beatriz Ferreira, era uma aposta interna nossa aqui, né, de que achava que Juliana Neto de que ela venceria pelos resultados que teve, né, ao longo do ano. Ouro no PAN, título mundial na Rússia, quer dizer, uma temporada realmente muito legal da Bia Ferreira, que é filha do Sergipe, boxeador que está radicado aqui em Juiz de Fora há muitos anos já, foi treinada por ele também. Então, os nossos parabéns e a torcida para que ela consiga Ela ainda não está garantida na Olimpíada de Tóquio, né? No pré-olímpico que ela consiga... que ela consiga no pré-olímpico, nos outros campeonatos que ela vai participar ainda, ranquear bonito para poder representar o Brasil e, por tabela, representar Juiz de Fora nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Gabriel. Aproveitando também, só para deixar uma menção honrosa para Marina Loures. A gente Boa, que semana, hein? Semana espetacular para Juiz de Fora. Marina Loures, semana que vem vai ter uma entrevista com ela aqui na tribuna, ela contando sobre como foi a experiência na Libertadores, a experiência no Cianorte. Marina Loures, Juiz Forana, campeã da Copa Libertadores de Futsal pelo Cianorte Futsal, Cianorte lá do Paraná. Então, uma semana espetacular para Juiz de Fora, Del. E dizem as boas línguas que a Marina se sente bicampeã da Libertadores, não é verdade? Exatamente, porque além de tudo é rubro-negra. Como eu. Amigos, um bom Natal, um bom Ano Novo. O Mesa Quadrada volta em janeiro com Bruno Keller de volta ao seu lugar de direito aqui neste trono, na redação da Tribuna de Minas. A gente se vê.